Ele vê as necessidades espirituais, que é libertar, que é mostrar a Deus, que a pessoa seja salva. Então, em todas as situações do ser humano que prejudicam o ser humano, Deus vem com o seu amor, demonstrando o seu amor com atitudes, com prática, para tirar, livrar aquela pessoa daquilo que o atrapalha a servir a Deus, que o atrapalha a ter uma vida normal, que o atrapalha a ser feliz. E isso é o nosso papel. Então a fé sem obras é morta. Então você tem fé em Deus? Mostre com a sua vida, suas atitudes, que vão o quê? Transformar as pessoas, vão levar as pessoas para Deus. Demonstre através de tudo, ajudando financeiramente, ajudando aí nas coisas materiais, né? E também nas espirituais, e também o quê? Nas físicas. A pessoa precisa de uma cura, você é servo de Deus, instrumento de Deus, leve a cura. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus está em nós. Jesus fazia todos os milagres através do Espírito Santo que estava nele. Então o mesmo Espírito Santo que está em nós. Então vá lá, ore, busque que Deus ajude essa pessoa. Tópico 3, cheios do Espírito de amor. O amor é gerado em nossos corações pela ação do Espírito Santo. Não podemos nos esquecer que somos templo, habitação do Consolador. Esta virtude era uma das características mais marcantes da igreja primitiva. Por quê? Porque todos ali eram cheios do Espírito Santo. O amor fazia com que repartissem seus bens. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Atos 4:34. Levava também os crentes a amarem, mesmo sofrendo perseguição e morte. Atos 7:60. Então olha aí o segredo, cheios do Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo uma igreja que talvez a metade dos crentes nem batizados no Espírito Santo são ainda. É incrível o que está sendo feito com a igreja. Nós estamos vendo aí gente vindo ensinar a igreja pessoas que nem batizados no Espírito Santo são. Pelo contrário, odeiam até as obras que o Espírito Santo faz. Veja bem, combatem até as obras que o Espírito Santo faz. E estão aí, dando ensino para a igreja. Coisa tremenda. Nós não estamos mais valorizando nem o batismo do Espírito Santo, que é o início de tudo. Impressionante isso. Não está sendo ensinado. A igreja no início, a pregação de Daniel Berg, pode assistir aí pela internet, tem vários vídeos. Toda vez que iam pregar, eles diziam sobre o batismo do Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo. Sempre oravam para que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo, recebessem o batismo do Espírito Santo. Perguntaram lá para Daniel Berg, qual o segredo do crescimento da igreja? 5 anos antes dele morrer, ele estava dando uma entrevista lá do lado do sul, e ele disse, olha, o segredo é batismo no Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo. É isso, o segredo é esse. E nós estamos vivendo uma época difícil, onde professores da escola bíblica dominical não são batizados, pessoas que tocam instrumentos da igreja não são batizados, pessoas que cantam não são batizados, pessoas que muitas vezes estão pregando, ensinando, não são batizados. Já tem até obreiros que não são batizados. É a desvalorização do batismo do Espírito Santo. Nós estamos supervalorizando a intelectualidade. A pessoa tem diploma, muitas vezes estão supervalorizando a condição financeira, a condição política, a condição social. Então a pessoa se destaca por essas coisas e nós queremos colocá-los como obreiros, como pregadores, ensinadores, sendo que nem batizados no Espírito Santo são ainda. Estamos priorizando as coisas do mundo em detrimento das coisas espirituais. É uma coisa terrível. Líderes que só se interessam por dinheiro, só lucro financeiro, olham para as pessoas desejando apenas o lucro. Cuidado, muito cuidado com o rumo que você está dando na igreja de Cristo. Então temos que ter o verdadeiro amor vindo do Espírito Santo, é um amor desinteressado, um amor que se dá, não espera receber nada em troca.
Cuidado, cuidado, muito cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com a sua intenção. Então, vamos amar com o amor de Deus. Vamos deixar que o amor de Deus se manifeste em nós. Então, os cristãos no início da igreja era isso. Eram cheios de amor. Por quê? Porque eram cheios do Espírito Santo. E o amor que vinha do Espírito Santo se manifestava através deles. Eram capazes até de vender as coisas para ajudar os pobres e necessitados. Olha só. Um amor que era demonstrado com atitudes. Pessoas arriscavam suas vidas todo dia para ganhar almas para Deus. Davam suas vidas. Pessoas que vendiam suas coisas para poder ajudar os necessitados, para que ninguém passasse dificuldade. Olha só, isso é amor que vem do Espírito Santo. Amor legítimo. Eles não estavam preocupados em pregar para as pessoas ricas, para as pessoas políticas de destaque na sociedade. Estavam preocupados em pregar para aqueles que necessitavam de Deus, que queriam Deus, mesmo que tivesse que tratar delas, queriam pregar para elas. Era um amor verdadeiro, amor vindo de Deus. Na parte 3 nós temos aí chamados para frutificar. Tópico 1, revestidos de amor. No tópico 2 nós temos se a palavra estiver em nós. Tópico 3, cumprindo a lei. Tópico 1 então, revestidos de amor. Em Colossenses 3,12, Paulo orienta os crentes para que se vistam de misericórdia, benignidade, mansidão, longanimidade. Busquemos as coisas que são de cima. Colossenses 3, 1 e 2. Suas atitudes devem refletir tal verdade. Mediante a fé no sacrifício de Cristo, já retiramos a roupa velha, nossos trapos de imundícia, que é a natureza pecaminosa. O amor, fruto do Espírito em nossa vida, nos conduz, então, às 3 coisas aí que ele citou. Letra A frutificar em nosso relacionamento espiritual. Passamos a experimentar uma maior comunhão com o Pai, mediante a oração, jejum e a leitura da Palavra de Deus. Então, esse amor que vem do Espírito Santo, se manifesta em nós, vai produzir em nós maior intimidade com Deus. Nós vamos passar a amar muito mais a Deus e vamos procurar por esse Deus, procurar por intimidade com Deus. Como é que nós vamos conseguir isso? Sempre 3 coisas que todo crente sabe o que fazer. Oração, jejum, estudo da palavra de Deus. Todo crente já sabe isso. Não faz porque não quer, mas todo crente já sabe a fórmula, né? A fórmula da intimidade com Deus, de conhecer mais a Deus. Sempre isso. Oração, muita oração. Nós estamos orando pouco demais. Vamos orar mais. Obreiro, ore mais, pelo menos aí umas 3 horas por dia. Você vai conseguir, vai tentando, vai melhorando, vai prosseguindo, vai aumentando isso, até você conseguir. Então, vamos orar mais. Vamos entrar para dentro do nosso quarto, vamos orar e falar com o Pai em secreto. Jesus ensinou, olha, vocês não precisam fazer igual eu. Jesus disse o quê? Ele não tinha casa, ele andava para baixo e para cima. Não tinha casa para morar, já tinha saído da casa de Maria. O que ele diz? Você tem sua casa? Olha, entra no teu quarto e fala com teu Pai em secreto. Olha aí, e ele vai te recompensar publicamente. Jesus está dizendo claramente, você não precisa subir lá para cima do monte, não. Você tem a casa? Entra para dentro do teu quarto. Então, ore, fale com teu Pai em secreto, só você e Deus. Existe a oração coletiva, quando você ora com a igreja. Mas existe a oração privada, é só você e Deus. Veja só, é de intimidade. É a melhor oração, a mais importante que existe. É só você e Deus. E o jejum é importantíssimo. O jejum vai dominar o nosso corpo. O jejum vai educar o nosso corpo. O jejum vai proporcionar a nós maior intimidade com Deus. Vai proporcionar a nós ouvir mais a orientação de Deus, a condução do Espírito Santo. Então o jejum deve ser feito em parceria, né, com a oração e a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Então você vai jejuar também, você vai orar mais e você vai estudar mais a palavra de Deus.
Então a palavra de Deus nós temos que estudá-la. Primeiro nós vamos ter que ler, né? Bastante a palavra de Deus. Ler a Bíblia todo ano, você faz uma leitura bíblica total. Lê a Bíblia toda. E existe o estudo da palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, um estudo sistemático da palavra de Deus. Então nós vamos estudar, nós estamos estudando o quê? O fruto do Espírito, com suas 9 qualidades, ou aspectos, né? Alguns chamam de aspectos, né? Nós estamos estudando bem detalhadamente sobre isso. Existe trimestre que a gente estuda personagens bíblicos, tem trimestre que nós vamos estudar aí os livros da Bíblia, tem trimestre que nós vamos estudar uma doutrina bíblica. Então, cada trimestre uma coisa. Então, nós estamos estudando agora sobre fruto do Espírito. É um fruto só com 9 qualidades aí dentro desse fruto. Que é o fruto de quem? Fruto do Espírito Santo. Não é fruto nosso, é do Espírito Santo. Então, vê a letra B aí, é ter um relacionamento conjugal frutífero. Se amamos a Deus, amamos também o nosso cônjuge com um amor altruísta. Amar a esposa é um princípio divino para os maridos. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Então, olha só. Esse amor de Deus derramado em nós, esse amor que vem do Espírito Santo, também vai produzir em nós um amor pelo nosso cônjuge. Olha aí. Então, marido pela esposa, a esposa pelo marido. Então, resultado desse amor que vem do Espírito Santo também. Então, esse amor é demonstrado de forma altruísta, ou seja, você deseja o bem da pessoa, você deseja fazer com que a pessoa fique feliz, você deseja melhorar a situação daquela pessoa. Então, é um desejo que você tem de estar sempre fazendo com que aquela pessoa possa crescer também no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus. Então o esposo deve sempre levar a esposa para a igreja, o esposo deve sempre falar sobre Deus com a esposa, deve sempre fazer uma leitura bíblica, né? Um estudo bíblico, um culto doméstico, alguma coisa para que a esposa seja envolvida na palavra de Deus, na intimidade com Deus. Então você deve sempre conduzir a esposa para Deus. Na letra C, a ter um relacionamento familiar frutífero. A esposa será submissa ao marido e os filhos lhe serão obedientes. Efésios 5:22 e 6:1. Assim como o marido deve amar a esposa, que é a coisa mais importante que existe para a esposa, é o marido que lhe ame, né? Então existe esse amor entre o marido e a esposa, e existe o amor que vem de Deus para fazer com que o marido leve a esposa para Deus. E tem o amor familiar, que esse amor familiar é um amor que faz com que nós possamos levar a família toda a Deus. E a esposa deve entender como é que funciona essa família, ela sendo submissa ao seu marido, seus filhos serão submissos a ela e ao seu marido. Olha só, o grande problema, terrível problema que existe hoje na sociedade é exatamente esse. Os filhos foram educados muitas vezes por uma mulher que não entendeu esse princípio, não era submissa ao marido, aí os filhos não são submissos à sua mãe, não são submissos ao seu pai, não são submissos aos seus pastores, não são submissos aos seus professores, não são submissos às autoridades, não são submissos a ninguém. Porque não aprenderam o princípio da autoridade, da submissão. E aí não obedece a ninguém e nem a Deus.